E aqui nós temos outro grupo que cobiça o nosso pré-sal, que são as empresas que formam o cartel internacional do petróleo. Está aqui o braço europeu e aqui o braço americano, mas ambas pertencem às famílias Rothschild e Rockefeller. A Total, francesa, se juntou com a Fina da Bélgica e a Elf da França e foram compradas pela família Rothschild. Então a Total fez um acordo aí com Pedro Parente, levando várias partes, vários campos do nosso pré-sal. Aqui a província do pré-sal, o polígono, está sendo feita uma concorrência nessa área aqui, o 5º leilão de petróleo, que a Petrobras não concorreu. É uma área que pode ter 17 bilhões de barris e há uma tendência de crescer mais ainda as reservas de pré-sal até esse limite aqui. Porque o petróleo caiu internacionalmente? Na década de 90, a Rússia estava tendo uma ascensão sobre a Europa e os Estados Unidos, então, incomodado, juntou-se com seu aliado a Arábia Saudita, derrubaram o preço do petróleo e a União Soviética se desmilinguiu. E agora, como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, principalmente Rússia e China, estão ameaçando a hegemonia americana, querendo inclusive fazer uma nova moeda, Estados Unidos convocou a Arábia Saudita novamente e derrubou o preço do petróleo para $30 por barril. Na reunião da OPEP, Organização dos Países Exportadores, era para a Arábia Saudita diminuir a sua produção e, na verdade, ela aumentou 1 milhão de barris por dia e isso causou a derrubada do petróleo, do preço do petróleo. Então, além de enfraquecer os BRICS, enfraquece o Irã, a Venezuela e o pré-sal brasileiro perde a sua importância perante a população. Muitas pessoas me perguntam, como o pré-sal a $30 ainda vale a pena? Então, ela é a visão que se tentou implantar na população brasileira. Aliás, o senhor Pedro Parente e o Ivan Monteiro não deram a devida consideração com o pré-sal, que eu vou mostrar daqui a pouco. Para reforçar a importância do petróleo, a gente mostra o exemplo sempre da Noruega, que até a década de 70 era o segundo país mais pobre da Europa. Descobriu o petróleo no Mar do Norte, criou a estatal Statoil e deu um tratamento nacional para o povo norueguês, e a Noruega se transformou no país mais desenvolvido do mundo. Nos últimos 5 anos, a Noruega é o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. Melhor saúde, melhor educação, melhor bem-estar social, melhor segunda renda per capita. Então, só com o petróleo, a Noruega saiu da condição de segundo mais pobre para o país mais desenvolvido do mundo. E nós temos, além de petróleo, muito mais petróleo que a Noruega e muito mais riquezas que a Noruega não tem. Além de se tornar o país mais desenvolvido, eles têm um fundo soberano de 900 bilhões de euros para quando o petróleo acabar, o povo norueguês continuar gozando de um bem-estar social invejado. Por outro lado, os países que entregaram seu petróleo para a multinacional estão na miséria. A Nigéria, por exemplo, descobriu petróleo na mesma época que a Noruega, uma reserva maior, entregou para a Shell e hoje é o pior índice de desenvolvimento humano do planeta. Ou seja, os países mais pobres do planeta
porque não está explorando convenientemente seu petróleo. Agora, falando um pouquinho sobre o marco regulatório do petróleo. Nós temos a Lei 9478 do governo Fernando Henrique. O Zica era deputado na época, né? Essa lei é extremamente ruim, porque ela dá todo o petróleo para propriedade de quem produz e se paga ao país 10% de royalties, 20% de impostos, tudo isso em dinheiro. E no mundo os países exportadores ficam com mais de 80% do petróleo produzido. Nós tentamos anular esse artigo no Supremo Tribunal Federal, mas não conseguimos, perdemos de 8 votos a 3. E esse gráfico aqui mostra que os países exportadores ficam com a média de 82% do petróleo produzido, enquanto no Brasil se fica com cerca de 30%. Depois veio o governo Lula, o novo marco regulatório, foi criada a Lei 12.351, que alterou a concessão, passando as reservas a serem propriedade da União, e ganha o leilão quem der uma participação maior do óleo lucro, quer dizer, o óleo extraído das despesas de produção, quem der um percentual maior para a União ganha o leilão. Infelizmente, tem uma falha nessa lei, porque ela não coloca, não prevê um percentual mínimo que seria da União. Então, por exemplo, no governo Dilma foi feito o leilão de Libra e se estabeleceu um percentual de 40%, que é muito abaixo do internacional, que é 80%. Nós tentamos passar para 60%, mas a presidente Dilma pessoalmente derrubou a emenda do projeto do deputado André do PDT do Ceará. Foi feita a lei, nessa lei de partilha, quando estava sendo discutida, o Instituto Brasileiro de Petróleo, formado no cartel internacional, tentou colocar uma emenda dizendo que os royalties pagos seriam devolvidos em petróleo, seriam ressarcidos em petróleo. Nós tentamos derrubar isso, mas o Romero Jucá, relatando no Senado, colocou esse ponto em 4 artigos, e essa lei contém esses artigos. E aí, numa lei dos royalties, nós aproveitamos uma emenda Pedro Simon e colocamos lá que no artigo 42, que é eminentemente impossível o ressarcimento dos royalties ao produtor. Mas, nos leilões do pré-sal, essa cláusula continua valendo, e nós estamos tentando na justiça anular os leilões, porque essa lei diz claramente que não pode ter ressarcimento de royalties ao produtor. E no projeto da Agência Nacional do Petróleo, prevê o que está aqui na lei de partilha, que é o ressarcimento do que a empresa paga o royalties e recebe de volta em petróleo. Depois teve a lei 12.276, que foi uma lei para capitalização da Petrobras. Foi uma engenharia bem feita, que o governo vendeu para a Petrobras 7 blocos de petróleo, possíveis reservas de petróleo, e nesses 7 blocos deveria haver 5 bilhões de barris. Então a Petrobras pagou ao governo 74 bilhões de reais, na época era 40 bilhões de dólares mais ou menos, comprou os 7 blocos e deveria produzir aí 5 bilhões de barris. Aí o que aconteceu é que a Petrobras começou a furar os blocos, furou o campo de Búzios e ela deveria achar 3 bilhões de barris
campo de Búzios, e na realidade esse campo tem hoje previsto de 13 a 15 bilhões de barris. Então, onde era para ter 3 bilhões, tem 13 bilhões de barris. Então, o que aconteceu? Ocorreu um excedente de produção. A Petrobras era para produzir 5 bilhões e achou muito mais do que isso. Na verdade, o excedente da seção onerosa, dos 5 bilhões, está em torno de 17 bilhões de barris. E nessa lei 12276, a Petrobras não pode transferir esses direitos, porque tem um incentivo que não paga a participação especial. Então, ela não pode transferir isso para nenhuma outra empresa, a menos que seja feita uma lei para isso. E aí foi feito um projeto de lei do Zé Carlos Aleluia, que tira essa restrição da Petrobras transferir esse excedente. Então, o governo pretende leiloar os excedentes de 17 bilhões e, mais grave, permite que a Petrobras venda 70% dos 5 mil que ela comprou e pagou. Então, como é que você pode conceber que uma empresa descobre petróleo de excelente qualidade, de uma reserva muito acima da qualidade esperada, e venda isso para outra empresa? Mais surpreendente ainda é que o presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, foi ao Congresso Nacional fazer lobby a favor desse projeto. Aí eu fizemos um questionamento lá, perguntamos duas coisas. Por que o presidente foi fazer um lobby contra a Petrobras? E por que a Petrobras não apresentou proposta para o quinto leilão, que tem blocos com 17 bilhões previstos? Aí a resposta primeira dos 5 bilhões do lobby dele lá, disse, não, ele foi lá só para informar os parlamentares, mas ele não pretende vender os 70%. Como não pretende? Ele já vendeu ativos com prejuízo de 200 bilhões, por que não vai vender esses 70%? Ele só pensa em dinheiro, só pensa em dar dividendo para os acionistas. Aí a outra pergunta foi por que a Petrobras não participou do quinto leilão oferecendo proposta? A resposta foi não, porque ela seguiu as diretrizes do planejamento estratégico da companhia. E quem faz o planejamento estratégico da companhia é o diretor Nelson Silva, que é um homem da Shell. Então, tem um homem da Shell fazendo o planejamento estratégico da Petrobras e dizendo que ela não deve concorrer em leilões, só deve produzir o que já descobriu. É o típico caso da raposa no galinheiro, né? Então, a Petrobras vai abrir mão dos direitos da seção onerosa, 17 bilhões, e ainda pode vender 70% dos 5 bilhões que ela comprou e pagou. Então, meus amigos, o governo Temer foi um desastre para o país, em termos de energia, em termos dos bens públicos nacionais. Então, fazendo as contas aqui, se o petróleo está hoje em 65 dólares o barril, o custo total de produção, com imposto, royalties, tudo, é o chamado break-even. Pedro Parente declarou que ele é 25 dólares o barril. Então, se você tem um barril a 65, cada barril do pré-sal paga 25%, então sobra um lucro fantástico de 40 dólares por barril. Se as reservas da Petrobras são 5 bilhões e mais os 17 de excedente, isso daí dá em torno de 22 bilhões, que
Se ela vender os 3,5, que ela é os 70%, nós teríamos um valor total de 20,2 bilhões de barris que ela poderia transferir, ou seja, 808 bilhões de dólares. Se o dólar tiver a 3,7 reais, são 3 trilhões de reais. Então, essa é o valor da seção onerosa que pode estar sendo transferido. Aí, falando um pouco da política de preços, né, no governo Dilma, a política de preços teve mérito, reduziu os custos para os brasileiros, o que é até previsto na Constituição. Mas ela errou num ponto crucial. Para conter a inflação, visando a sua reeleição, ela obrigou a Petrobras a importar derivados e vender mais barato para os seus concorrentes. Ela chegou a comprar gasolina a 1,72 por litro e vender a 1,42. Isso deu um baita prejuízo na Petrobras. Aí veio o presidente Temer. Segundo o jornalista Glenn Greenwald, logo que assumiu, Temer foi aos Estados Unidos negociar com a cúpula do governo a entrega das riquezas do Brasil e certamente as suas comissões em dólar. Começou fazendo um ajuste fiscal por 20 anos e, na volta, nomeou Pedro Parente para retomar o desconte da Petrobras iniciado por ele e Rastu no ano 2000. Então, alguns atos que o presidente Temer fez, ele sancionou o projeto do Zé Serra, que virou a lei 13365, e essa lei retira a obrigação da Petrobras de ser operadora única. Pela lei de partilha, a Petrobras tinha por obrigação de ficar com pelo menos 30% dos campos do pré-sal. E agora, com essa lei, abriu mão disso, e aí a Petrobras não está concorrendo, está entregando pré-sal. Vamos falar um pouquinho mais adiante. No 1º de novembro, em pleno feriadão, ele emitiu o decreto 9188, permitindo a venda de ativos das estatais sem leilão, sem licitação. Isso valida as vendas que o Parente vem fazendo, já tinha feito em torno de 200 bilhões de prejuízo. Nós entramos na justiça porque eram sem leilões e as nossas ações perderam objeto, porque esse decreto permite que ele venda ativos sem licitação. Depois fez uma medida provisória que virou a lei 13586, que isenta de impostos 40 bilhões de reais por ano, ou seja, 1 trilhão de isenção de impostos em 25 anos. Aí você entrega o petróleo, não cobra tributos, não cobra imposto. O que ganha a população, o povo brasileiro? Ganha nada. Depois fez o decreto 9355, que permite a cessão dos campos de petróleo da Petrobras. E no dia 26 de abril, nomeou 8 novos conselheiros de administração, que são os conselheiros que vão decidir a cessão dos campos, e 4 deles são egressos multinacionais e os outros 4 do sistema financeiro. Quer dizer, um monte de raposa no galinheiro. E aí, finalmente, o projeto do Zé Carlos Aleluia, que permite a venda da seção onerosa, que o Temer apoiou inteiramente. Só para dar uma palhinha do Pedro Parente, de 99 a 2002, ele era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E junto com o filho Rastu, comandou o processo de desnacionalização, que até mudou o nome da companhia para Petrobras. Vendeu 36% das ações da Petrobras na Bolsa de Nova York por 5 bilhões, e nos cálculos que nós fizemos valiam mais de 100 bilhões. Trocou ativos com a Repsol, um prejuízo de 2,2 bilhões para a companhia.
E agora, em plena Lava Jato, o parente retomou o processo de desmonte, vendendo ativos com prejuízo de 200 bilhões. Pagou 11,7 bilhões aos fundos abutres dos Estados Unidos, antes da ação ser transitada em julgado, fez um acordo lá, pagou 11,7 bilhões, e é o mesmo grupo para quem ele vendeu as ações em 2001 por preço de banana. Aí vendeu a malha de gasoduto do Sudeste, que é a malha que transporta o gás do pré-sal. Se você tiver problema no gás, você não pode produzir petróleo, porque os dois são produzidos juntos. Se você reduz a produção do gás por problema do gasoduto, você tem que parar a produção de petróleo. Vendeu para a Brookfield, é uma empresa que se chamava Brascan, e na década de 90 vendeu a Light Eletropaulo para a União Brasileira no último ano da concessão. Elas seriam passadas pelo governo, devolvidas ao governo de graça, e o governo pagou $1,5 bilhão por essas duas empresas. Vendeu o campo de Carcará, que é o melhor do pré-sal, que é uma produção excelente, porque o óleo tem uma pressão maior do que os demais. Vendeu por cerca de $1,25 por barril. No nosso voto na Assembleia de Acionistas, no site da IPEC, a gente detalha essa venda aqui. Vendeu percentuais do campo de Ara e Lapa já em produção. Carcará ainda não estava em produção, mas esses dois já estão com poços produzindo em torno de 40 mil barris por dia cada poço. Portanto, deu um prejuízo de 90 bilhões de reais. Vendeu a Liquigás para a Ultrapar. E essa Ultrapar era onde o presidente atual, Ivan Monteiro, veio. Ele era presidente do Conselho de Administração da Ultrapar. Veio para a Petrobras e participou da venda para a Ultrapar, sem concorrência da Liquigás. Felizmente o CAD impediu a venda, porque a Ultrapar ficaria com 90% do mercado. Agora, aqui vale uma denúncia. O GLP, que é o produto que a Liquigás vende, é o gás de cozinha, usado por 90% dos brasileiros. E pasmem os senhores, a margem de distribuição do atravessador, distribuidor, é de 50%. Quer dizer, a Petrobras, para explorar, produzir, transportar, refinar e obter o GLP, ela fica com 32% do bujão vendido. Os impostos ficam com 18%, o atravessador, que só engarrafa no botijão, fica com 50% de margem de lucro. Isso é uma agressão à economia popular, 50%. Eu perguntei ao presidente Ivan, ele foi lá na EPET, depois de algumas críticas que a gente fez: presidente, você podia reduzir 40% do preço do botijão e ainda ter lucro. Ele disse: não, eu não posso fazer isso, porque senão os concorrentes me processam por dano. Eu falei: então privilegia os concorrentes e penaliza o povo brasileiro, é isso? Aí mudou de assunto. Mas o fato é que essa margem de distribuição é imoral, além de agressiva à economia popular. Vendeu a Gaspetro para a Mitsui foi citada no Lava Jato e comprou a Gaspetro sem problema. As empresas de engenharia nacionais que estão envolvidas na Lava Jato foram impedidas de trabalhar. Por exemplo, a Odebrecht tem lá 84 diretores envolvidos, deve ser preso, punido, multado, tudo bem. Mas você fechar uma empresa com 150 mil trabalhadores é um crime. É um crime contra a economia nacional, o desemprego disparou. Você pode punir os controladores, claro, mas não punir os trabalhadores dessas empresas.
que têm tecnologia, que não geram desenvolvimento do país. E aí, um ponto preocupante também, é que em 2016, o percentual de participação da Petrobras no pré-sal era de 60%. Com os leilões da era Temer, e parente e Agência Nacional de Petróleo, essa participação caiu para 41%. Aqui está errado, né? 41%. Mas a Petrobras deixou de fazer proposta no quinto leilão e não exerceu o seu direito a 30%. Ela poderia ficar com 30% e não exerceu. Então, agora, se o projeto Aleluia for vencedor, for aprovado no Senado, e 70% dos 5 milhões a Petrobras vender, a participação dela cairá para 28%, ou seja, 28% da maior província produtora do planeta sai das mãos do Brasil e vai para as mãos das multinacionais. E aí fala assim, mas a Petrobras tem problema de corrupção. Teve. A Petrobras teve um problema de corrupção entre partidos, entre próprios diretores que se venderam. Mas, gente, as empresas para onde vai esse petróleo, o cartel internacional, são as mais corruptas e corruptoras do planeta. A Petrobras é vítima da corrupção. Essas empresas são corruptoras, derrubam o governo, assassinam o presidente. Veja o caso do Jaime Roldós, do Equador, nacionalizou o petróleo e foi morto. O Enrico Mattei, da Itália, nacionalizou o petróleo e foi morto, assassinado. O Mohamed Mossadegh, do Irã, nacionalizou o petróleo e foi deposto. O Saddam Hussein foi derrubado e assassinado, é a terceira reserva de petróleo do mundo. O Muammar Gaddafi foi deposto e assassinado. Por quem? Por essas empresas. Essas empresas, para quem a propriedade do petróleo vai passar. A Petrobras tem corrupção? Teve. Toda empresa do mundo teve corrupção. Mas a Petrobras não é uma empresa corrupta, é uma vítima, repito, vítima da corrupção. E essas empresas, para quem os neoliberais brasileiros querem transferir o petróleo, são corruptas e corruptoras. Aí vem a política de preço. Além de vender ativos, o parente criou uma política de preço e elevou o preço dos derivados acima do mercado internacional, facilitando a importação por trading de empresas importadoras, favoreceu o refinador americano, passou a vender o dobro. O petróleo, a importação de diesel era 41% da importação total dos Estados Unidos, passou para 82%. Então favoreceu os refinadores americanos. E a Petrobras teve ociosidade de 25% na refinaria, porque as empresas compraram lá fora derivados, ela encalhou a refinaria. Só em 2017, no primeiro semestre, teve um prejuízo de 7,5 milhões declarado no balanço, por causa da ociosidade da refinaria. Aí, por que o parente fez essa política? Na minha interpretação, ele teve 3 objetivos. Primeiro, jogar a opinião pública contra a Petrobras. Todo mundo fala aí, a gasolina brasileira é a mais cara do mundo. Tem 45% de impostos, 20% de distribuição, a Petrobras tem 35%, mas passou a ter um percentual maior, e aí a empresa deixou de vender, teve prejuízo. Mas o fato é que, com essa política, o objetivo dele era jogar o Petrobras contra a opinião pública para privatizar, sob aplauso da opinião pública brasileira. Né? O diesel, que custa 93 centavos para ser refinado,
para ser obtido na refinaria, estava sendo vendido por 2,30, um lucro de 150%. Absurdo. Então, o parente fez isso para jogar a Petrobras, aí levou a greve dos caminhoneiros, que deu um impacto terrível na economia nacional, né? E então jogou a Petrobras contra a opinião pública. Favoreceu os refinadores americanos, com a sua venda passada de 41 para 81, e também ele facilita para os futuros compradores chegarem e passar como um mocinho. Não, esse está vendo que foi bom privatizar, agora a gasolina está barata, o gás está barato, né? Então foi esse o objetivo do parente na sua função. Então, eu já falei quem ganha e quem perde, os refinadores norte-americanos, perde os consumidores brasileiros, a Petrobras perde mercado, perde faturamento, perde prestígio, a União dos Estados com perdas de arrecadação, os trabalhadores que perdem vaga. E aí veio o Ivan Monteiro, veio para a Petrobras, trazido por Bendina, que está preso, comandou as desvalorizações da Petrobras dos ativos, vendeu a Liquigás, e o GAD anulou a venda, tem visão financista e fez lobby no Congresso pelo projeto Aleluia, como eu já falei. Aí, agora, a última faceta, a última faceta é a seguinte: o Plano Nacional de Gestão, Plano de Negócio e Gestão, é o plano quinquenal da Petrobras, na gestão de 2017 a 2021, a geração operacional de caixa da empresa era 158 bilhões. Significa que as empresas geravam geravam caixa de 158 bilhões. Como a curva de produção da Petrobras é crescente, hoje ela está produzindo 8,7 milhões de barris por dia. Em 2026 está previsto 5 bilhões e 200. Então, o que teria que acontecer? A geração operacional de caixa tinha que crescer. O que está acontecendo? O plano de negócio 2018 a 2022 caiu para 142 bilhões, 16 bilhões. E em 2019, 2023, que saiu essa semana, a geração caiu para 114 bilhões. Ou seja, tem dois fatores aí causadores desse absurdo. O primeiro é a venda de ativos geradores de caixa. Vendeu parte do Campo de Lapa, Campo de Iara, vendeu a NTS, que é a empresa que aluga os dutos de pré-sal da Bacia do Campo, do Sudeste. Então a Petrobras passou a pagar aluguel de 3 bilhões por ano. Então, você teve perda de empresa geradora de caixa. Vendeu uma parte da BR, a distribuidora, e outro fator é a distribuição de dividendos. Está previsto no plano de negócio 2019 a 2023 a distribuição de 40 bilhões de dólares de dividendos. Ao invés de investir em comprar campos de pré-sal, a Petrobras está pagando os acionistas, virou uma máquina de pagar dividendos, ao invés de ser uma empresa estratégica, geradora de emprego, geradora de tecnologia no país, virou uma empresa geradora de dividendos para os seus acionistas internacionais. Então, a distribuição descontrolada de dividendos ele transformou numa máquina de geração de... Por último aqui, mostrar para vocês como a nossa Agência Nacional de Petróleo é uma entrevista.
primeiro diretor foi o Davi Vestain, genro do Fernando Henrique, que assumiu em 97, e no evento da sua posse, que estava uma sala cheia de empresas estrangeiras, de representantes de empresas estrangeiras, ele declarou em alto e bom som que o petróleo agora é vosso. E a partir daí, no primeiro leilão, ele dividiu os blocos a leiloar em áreas de 210 vezes maior do que os blocos leiloados no Golfo do México. Então a ANP, ela estabelece um óleo lucro, né, a parte da União, em valores extremamente baixos. Felizmente, na concorrência, por exemplo, aqui, a Petrobras comprou, pagou 80% de participação e ela colocou 10%. Aqui, norte de Carcará, 22%. A Statoil comprou por 68%. Peroba, 15%. O contato do seu. Felizmente, o leilão deu essa sinal. Vocês imaginam se a renda da União fosse apenas esse valor em azul que a ANP colocou. Eles foram para uma CPI que a gente criou na Assembleia Legislativa do Rio e perguntei, através do deputado lá, por que ele estabeleceu 11% para um campo, por exemplo, Peroba. Aí disse, não, porque a gente calculou que com 11% a União teria um lucro de 75%. Quer dizer, o cara de pau aí, quando você dá 80%, o lucro vai ser de 400%. É um artista. E nessa CPI, o Pedro Parente entrou na justiça para não comparecer e nem fornecer os dados dessa privatização. Então, esse foi o sufoco que a gente passou até agora e esperamos que a coisa melhore, embora o futuro presidente da Petrobras não dê muita esperança, porque ele foi nomeado pelo Paulo Guedes e ambos são oriundos da escola de Chicago, que ensina aos estrangeiros como entregar o seu país. Mas existe a esperança que o ministro das Minas é um almirante que trabalha na energia nuclear, tem ideia de que a tecnologia é responsável, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que todos leiam a revista aí, façam as críticas, que a gente vai fazer uma nova edição, e se tiver alguma crítica, alguma sugestão, serão bem-vindas. Mas não deixe de ler, porque, como eu falei, o petróleo precisa ser entendido para os brasileiros, para que a gente possa defendê-lo. Eu termino dizendo que, na década de 50, quando o petróleo era apenas um sonho, nós tivemos o maior movimento cívico da nossa história, que foi a campanha do Petróleo Nosso. Agora que o petróleo é uma baita realidade, nós temos muito mais razão para nos unirmos e defendê-lo. Muito obrigado.